Ela acha que a peça é sobre desejo, mas a peça não é sobre desejo. A vida da Eda acabou antes mesmo da peça começar. Gente, Baby Girl, um filme de 2024 que foi lançado pela A24, dirigido pela diretora holandesa Halina Reijn. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas é essa diretora aqui. E esse filme também é conhecido como o filme em que a Nicole Kidman bebe um copão de leite e ainda por cima paga um bigodinho. E, gente, eu amei esse filme. Eu absolutamente amei esse filme. E eu juro pra vocês que eu posso me explicar. Então, gente, eu vi esse filme pela primeira vez quando eu tava lendo Albert Camus, O Mito de Sísifo. E eu enxerguei muitas interseções entre a história desse filme e a filosofia do absurdismo, né, do Albert Camus. Só que o que aconteceu? Eu vi esse filme de novo, né, para escrever o roteiro desse vídeo, e eu acho que eu quero falar sobre outra coisa, que também tem a ver, só que vai em outra direção. Então vamos começar pela frase que eu falei lá no início do vídeo, que é uma frase que é texto do filme, que é dita pelo personagem Jacob, que é marido da Nicole Kidman, interpretado pelo Antônio Bandeiras. E ele não está mais tão jovem assim. Mas ele continua lindo. E, gente, essa frase, pra mim, ela é uma chave de interpretação desse filme, né? Quando ele, que é um diretor de teatro, um diretor de peças de teatro, ele diz: a fulana não entendeu minha peça, ela acha que é sobre desejo e não é, né? Então eu ouvi aquela frase enquanto eu tava assistindo o filme e eu pensei, eu acho que a diretora quer me dizer alguma coisa, né? Porque quando a gente assiste Baby Girl e a gente vê a personagem da Nicole Kidman, que é uma mulher, né, ali mais velha, se envolvendo com um rapaz mais novo e tendo com ele relações românticas e íntimas, né, que são ali de uma natureza dominante e submissa, de fato existe essa chave de leitura também de que é um filme sobre desejo, né, sobre desejo sexual. Mas eu acho que quando a diretora põe uma fala dessa dentro desse filme, que não é sobre desejo, eu acho que ela tá querendo que a gente preste atenção em outra coisa. Apesar da grande cara de filme de sexo que esse filme tem, né? Por exemplo, sai desse corpo, Alanzoca. Por exemplo, gente, logo no começo do filme, a personagem interpretada pela Nicole Kidman, né, a Rumi, ela tá ali na frente do espelho ensaiando um discurso que ela tem que fazer para gravar um vídeo para a empresa dela. Durante esse discurso, ela fala sobre prover e proteger. E essa cena, ela é alternada com a cena dela de avental na cozinha arrumando a mochila das filhas dela. Ela tem 2 filhas. Ela tá ali arrumando a mochilinha delas, pondo lancheira, pondo bilhetinho, escrevendo a mamãe te ama. E tá ali ela ensaiando o discurso, falando sobre cuidar e proteger, prover e proteger. Então, é interessante essa cena porque ela tá mostrando o quanto a Rumi, tanto como CEO de uma empresa, quanto como mãe, como dona de casa, ela está num papel muito parecido, né? Ela tá ali maternando, né, a empresa dela e a casa dela também, né? Tanto que no começo do filme a gente também vê ela ali desempenhando uma função de esposa, né? E é muito interessante porque ela tá ali na cama com o marido dela, só que a gente entende, né, que ela tá performando um papel de esposa, ela não tá necessariamente curtindo ali o ato que nem o marido dela, né? Então a gente vê ela nessa posição de estar sempre servindo, né, de ser aquela mulher que é a base, né?
E eu acho isso genial, porque a gente é apresentado para uma mulher, né, que a gente diria, uau, que mulher empoderada, que mulher forte, que mulher que foge dos padrões de mulher da nossa sociedade machista e patriarcal, só que acaba que ela está desempenhando o mesmo papel de mãe, mesmo sendo uma mulher que chegou ali ao topo, mesmo sendo uma mulher muito poderosa, que é CEO de empresa, sobra para ela o mesmo papel de sempre, que é o papel de mãe, que é o papel de cuidadora de algo, de alguém. Lacrei. É verdade. Não lacrei, amor. Mas ficou bem boa Ficou bom. essa observação, né? Porque no final virou a skin, virou a skin empoderada, assim, né? Virou, tipo assim, Skin aparências. empoderada, Virou uma coisa sofisticada de aparências, Uhum. mas no final os atos são os mesmos e as preocupações são as mesmas. As mesmas, é verdade. Então a gente vai para outra cena em que ela tá chegando na empresa e ela vê um cachorro preto atacando uma pessoa. Ela se assusta e esse cachorro começa a vir para cima dela. E eu gosto muito que esse cachorro ele é bem a imagem de um sinistro, assim, né? Do presságio de algo ruim que está por vir. E não por acaso um garoto que tá na rua, né? Um jovem, ele chama esse cachorro que tá causando medo ali em todo mundo e ele acalma esse cachorro. E a Nicole Kidman, a Rumi, ela olha pra isso e a gente percebe que ela gravou aquela imagem na cabeça dela. Depois disso, ela entra na empresa, ela cumprimenta todo mundo, né? Ela faz ali os vídeos para a empresa. E a assistente dela, a Esme, que é essa atriz aqui. E eu gosto muito dessa personagem, gente, porque Esme, o nome Esme significa amada. Isso vai ser muito importante mais pra frente, tá? Essa personagem pergunta pra ela se ela tem tempo de conversar com os novos estagiários da empresa. Ela diz que sim, os estagiários entram na sala dela e um desses estagiários é o rapaz que acalmou o cachorro lá na rua, né? E ela vê, só que ela tá ali conversando com todo mundo, ela fala, podem fazer perguntas, não fiquem tímidos. E o rapaz, ele realmente não está tímido, né? Ele diz que tem uma pergunta. Ele faz uma pergunta ali bem capciosa para ela, né? Sobre ali a empresa de automação, né? Ele pergunta, você realmente acha que a automação vai fazer bem para o planeta ou você só fala isso para as pessoas gostarem de robôs? E ela fica gag. Ela fica gag, ela não consegue responder. Aí a Esme põe todo mundo para fora da sala. E daí segue, né? A gente entende que a Rumi ficou com aquilo na cabeça dela. Ela, depois ela vai lá num lugar ali da empresa que é tipo como é que é o nome? É tipo uma copa, né? Tipo uma cozinha ali pra galera tomar café, ficar à vontade. O rapaz tá lá, tomando o cafezinho dele, e ela fala assim pra ele, faz um café aí pra mim, por favor. Ela tá no telefone, bem ocupada, né? Aí ele vai, faz um café pra ela. Ela agradece, desliga o telefone e pergunta pra ele, como você acalmou aquele cachorro lá na rua? E aí ele fala, eu tinha um biscoito. Por que você quer um? E ela fica gag de novo, né? Porque o menino, tipo assim, é muito interessante porque ela tem ela passa essa imagem de autoridade, né? Ela é uma mãe, ela é uma empresária, então ela tem essa imagem de impor, né? De dar ordens e com ele não tá rolando, né? Porque ele é muito espertinho, né? Ele fez ali uma pergunta capciosa, agora ele fez outra, meio que provocando. Ela responde que ela não quer um biscoito. E ele chega mais pertinho dela e fala assim, você não deveria tomar café depois do almoço. Quantos cafés você toma por dia? E aí ela já tá, né, meio puta ali, ela fala, não é da sua conta, acho que uns 7. E aí ela sai. Ela sai de cena bem gag, bem afrontada
pelo nosso rapaz afrontoso ali, que não quer saber da figura de autoridade dela, pelo visto. Tanto que mais tarde vai ter uma festinha ali na empresa, é Natal, né? Mostra ali que convidaram os estagiários para a festinha também. Tá lá a Rumi na festa com a família dela, esse menino também tá lá. Ela sai um pouquinho para fumar, ele segue ela, ele pergunta se tem um isqueiro, ele também acende um cigarro. E aí ele fala para ela, eu te escolhi como minha mentora no programa de mentoria para os estagiários. E ela fala, eu não tô nesse programa, né? Tipo assim, bitch, eu sou a CEO dessa empresa, pelo amor de Deus, né? Eu não vou mentorar estagiários. E ele fala, não, você tava na lista de mentores para escolher, e eu escolhi você. E ela fica assim, sem saber o que dizer, e ele só repete pra ela, você tava na lista. E ele vai embora. Então, né, tivemos uma sequência bombástica aqui dele afrontando ela, assim, é muito absurdo, ela está muito gag. Até esse momento, né, a gente meio que não entende se ela só tá puta ou se isso mexeu com ela de alguma outra forma. Até o momento que ela volta pra festinha, uma das filhas dela tenta puxar ela pra dançar, fala, vem dançar, mãe. E ela fala, eu não posso dançar. Isso é um elemento muito interessante também, porque no filme constantemente estão chamando ela pra dançar e ela é uma mulher muito contida, ela é muito travada. É tipo eu. Não consegue dançar, fica que nem um robozinho. Ela não se solta de jeito nenhum, o marido também puxa ela pra dançar, ela também não quer. Só que aí ela vê o estagiário dançando com a Esme, e ele tá, né, nossa, ele tem aquele molejo, ele tá todo solto, ele tira a gravata, e ela fica olhando pra ele enquanto no fundo tá tocando uma música, cuja tradução é, eu estou aqui no canto, vendo você beijá-la, e estou esperando que você me note. Daí a gente entende, né, que ela tá se sentindo atraída, assim, por aquele rapaz que a afrontou o dia inteiro. Eu também quero comentar, gente, sobre um momento em que ela tá ali de novo gravando vídeos para a empresa e aí ela solta a seguinte frase enquanto o vídeo está sendo gravado. Ser uma CEO é ser uma provedora e uma colaboradora. Eu sempre digo coragem, sorria e nunca mostre sua fraqueza. E uma das funcionárias que tá ali no background, enquanto o vídeo está sendo gravado, ela corrige a Rumi, ela fala assim, não use a expressão fraqueza para se referir a si mesma. Ser vulnerável é positivo, não negativo. Eu acho isso ótimo, porque essa frase, ela abre o ato que vai se seguir no filme, que é a Rumi se descobrindo uma mulher que tem suas vulnerabilidades, só que ela vê essas vulnerabilidades que ela tem como fraqueza. Então ela vai ter que descobrir que ser vulnerável é positivo e não negativo, né? E eu acho isso lindo, gente. Isso está no texto do filme, tá? Pra quem acha esse filme tosco e mal feito, diretora de Baby Girl, você é demais. Eu vi o que você fez. Eu vi, tá? Aí tem uma cena muito interessante, né, que, seguindo esse tropos aí da vulnerabilidade, em que ela vai com a família para uma casa que eles têm de férias, né, porque, ela é rica, gente, ela tem mais de uma casa, obviamente. E nessa outra casa que eles têm tem uma piscina, ela tá ali dormindo, ela acaba acordando porque ela escuta barulhos na piscina. E é a filha dela namorando com uma menina na piscina. Até aí tudo bem, a gente já descobriu nesse momento do filme que a filha dela tem uma namorada. E aí, no outro dia, ela tá limpando a piscina e ela tira um gabá morto da piscina, tá? É isso que eu quis dizer naquele outro vídeo com cenas cruas, assim, né? Ela literal tira um bicho morto da piscina com aquelas redes, né, de limpar a piscina. A filha dela passa e ela pergunta pra filha, você tá gostando da filha da vizinha? Que é a menina que tava com ela na piscina à noite, né? E a menina não responde e ela fala, eu pensei que você era apaixonada pela Mary. Aí a gente entende, né, que a menina tava traindo a namorada com outra menina, né, na piscina. E a filha dela responde, sim, eu sou apaixonada pela Mary.
com a menina, a vizinha, é só diversão. Esse gambá, ele tem algum significado, tipo cachorro, assim? Você acha que ela utiliza esses animais de alguma maneira até simbólica? Eu Tipo, acho. como se fosse lavação de roupa suja. Umas coisas assim. Sim, eu acho que esse gambá em específico da piscina, ele é inclusive de novo, essas imagens de mau presságio, né? E quando ela usa esse animal, né, o gambá, né, e ele morto na piscina, né, eu acho muito interessante porque mais tarde no filme vai ter outra cena na piscina. E esse gambá, ele é um mau presságio para a próxima cena que vai haver na piscina, que é uma cena que faz essa rima com a menina traindo a namorada na piscina. Tá. Já vamos chegar lá, gente. Então, depois disso, tem aquela famosa cena em que ela se encontra com o estagiário para fazer a tal da mentoria, né? É linda essa cena porque ela... Gente, é uma cena de constrangimento, né? Mesmo. É uma cena com bastante silêncio, com bastante falas constrangedoras ali. Você vê que a Rumi e o estagiário, o Samuel... A Rumi e o Samuel estão ali na sala e eles meio que estão desconfortáveis ali um com o outro ainda, né? E ela entra na sala falando: você tem 7 minutos. E o Samuel, como ele ama fazer, né? Ele afronta ela e fala assim: são 10 minutos de mentoria, não são 7. E ele senta e ele faz para ela a pergunta, né? Como tudo isso começou? E ela fala: olha no Google. E ele fala: não quero ouvir uma resposta de você. E aí ela vai contando ali o que aconteceu para ela ter a empresa. E chega um momento ali que ela fala que ela foi aceita para um emprego lá quando ela estava começando. Ela fala que eles queriam uma personalidade específica. E aí ele pergunta: uma personalidade que tem sede de poder? Aí ela fala: é isso que você acha de mim? Ele fala: não, eu acho que você gosta que as pessoas te digam o que fazer. E é nesse momento que começa a bagaceira toda, né? Porque é o momento em que ele estabelece ali qual vai ser a relação deles, né? Porque ela é uma mulher que dá tantas ordens e ele é o único que diz: não, eu percebi que você também gosta de obedecer ordens. E aí ele se põe nesse papel de ser a pessoa que vai fazer isso por ela, né? Que vai dar ordens para ela para que ela possa obedecer. E aí, gente, aquela coisa, né? Eles se beijam, ela diz: nossa, isso não devia ter acontecido. Ela sai, ela entra em conflito, né? Com o que ela tá sentindo. Obviamente, né, gente? Ela é casada, né? Ela tem uma empresa, ela tem filhas, né? E é nesse momento em que ela começa a perceber que talvez seja um risco para tudo que é a vida dela, aquela relação com aquele rapaz, né? E ela fica, né, nessa corda bamba, né? Eu aceito arriscar tudo para viver isso que eu quero, ou eu não aceito, né? E é aí que eu acho legal, porque eu ouvi algumas pessoas comentando, né, que essa relação que eles têm no filme de dominante e submissa é baunilha. Não é assim mesmo na vida real, né? Uma relação dominante e submissa é muito mais hardcore. Baunilha. E eu acho assim que a diretora, ela não se propôs a isso. Ela se propôs a apresentar outro tipo de dinâmica. Porque é a primeira vez que eles realmente têm um caso, né, que eles consumam ali um ato, de fato, assim, o menino, ele manda nela, né, ela obedece, só que aí ele vai ali estimulando ela finalmente atinge um ápice, né, que uma coisa que ela não conseguia ter tendo relações com o marido dela, e ela chora muito, ela provavelmente está se sentindo muito culpada. E o Samuel, ele abraça ela. Ele abraça ela forte, né? E isso, de fato, não é uma imagem de dominante submissa. Isso é uma imagem de cuidado.
E é aí que eu queria apresentar para vocês o que eu acho que é sobre esse filme. Que eu acho que esse filme é sobre uma mulher que cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dela. E aí ela finalmente conhece alguém que está disposto a cuidar dela. E ela quer ser cuidada. E isso não é porque, gente, ela é mulherzinha. Isso é porque todo ser humano quer ser cuidado. Né? A gente está sempre em relações em que a gente cuida e quer ser cuidado, né? Só que acaba que, assim, eu acho que principalmente para a mulher, e principalmente hoje em dia, em que o papel materno da mulher ainda não morreu e o papel da mulher poderosa está em ascensão, acaba que as mulheres ficam sobrecarregadas com esse cuidado, né? Elas têm que cuidar de tudo. Elas têm que cuidar do marido, dos filhos, da casa, da empresa, do emprego, da carreira, tem que cuidar delas mesmas. E tipo assim, gente, autocuidado também é um cuidado autoimposto. Ninguém tá cuidando de você, você tá cuidando de alguém, que é você mesmo, né? E aí tem essa coisa do não, mulher tem que se cuidar, então, correria pra ir no salão, pra comprar as maquiagens, pra comprar as roupas, pra estar bonita. E isso é muito cansativo, né? Eu não quero fazer um vídeo mimimi, mas assim, olhando pro panorama como um todo e pra essa personagem da Rumi, a gente percebe o quão sobrecarregado, o quão cansada ela tá dessa vida em que ela cuida de todo mundo e não tem um ser humano pra cuidar dela. E o Samuel é esse ser humano, né? Que aparece e fala: não, eu cuido de você. Eu tomo conta de você. Se você estiver chorando, eu te abraço. Eu te acolho. Porque nem de chorar ela tinha tempo, né? Nem pra pôr as preferências sexuais dela, ela tinha espaço, por exemplo, no casamento dela, né? E isso é um tipo de cuidado, né? O seu parceiro tá atento com o que você precisa. E o marido dela, né, por mais que ele seja ali um homem desconstruído e atencioso, e bom pai, e bom marido, ele não se dispôs a estar atento às coisas que ela precisava. Por exemplo, no filme diz que eles estão casados há 19 anos e ele nunca percebeu que ela nunca tinha gozado, entendeu? Por mais que ela estivesse performando ali, você percebe que ele não teve esse tino de perguntar para ela, né? Tá tudo bem? É assim que você gosta? O que eu posso fazer por você, né? Não, era sempre ela que estava fazendo por ele, né? Era sempre ele que chegava à noite, queria transar e ela estava disponível para ele, mas ela não queria necessariamente transar com ele. Então isso é um peso que ela carrega. E infelizmente, né, ela vê essa oportunidade de ter seu desejo atendido numa relação extraconjugal. E no filme, eu vejo que não existe necessariamente uma passada de pano para isso, né? Isso é posto como um problema, tanto que a Rumi ela está constantemente em conflito com ela mesma por causa disso que ela está fazendo, né? Dela tá ali se encontrando com um rapaz mais novo que tá pondo em risco a família dela, o emprego dela, e mesmo assim ela precisa daquilo, ela precisa de um momento em que alguém cuide dela, em que alguém faça o que ela quer fazer. E é muito interessante essa dicotomia no filme de que o que ela quer fazer é ser mandada, né? Tanto que mais tarde no filme isso vai ser discutido, né? Que isso é uma ideação masculina em cima da mulher, né? Só que assim, pelo menos no caso da Rumi, né? Ela se deixa ser mandada, né? Então meio que é um desejo dela. Então não tem nenhum problema, né? Ela tá manifestando o desejo dela dessa forma, né? Sim. Acho que tem até uma coisa meio tipo assim. Não é só o rolê de mandar ou não mandar, mas de tipo. Você cansa tá com as rédeas da situação o tempo inteiro, tá ligado? Isso, tá no Né? controle. Porque quando você passa a rédea da situação para outra pessoa e você sabe que essa outra pessoa vai pensar certo, Você fica leve, né? fica leve. É uma forma de cuidado também, né? Dependendo do que você tá lidando, né? Uhum. É isso que eu penso dessa situação. E que é uma coisa que. Mas é uma coisa meio romantizadona também, né? Tipo assim, é um rolê meio assim, quem manda, quem não manda, não sei o que e tal.
Era mais Sim. agora com Interações de poder, né? com os Red Pill e as feministas aí acabou com esse filme. Sim. Mas é porque a discussão ela é muito mais profunda, né? Do que normalmente é posto, né? Parece que esse filme ele tem um tato, assim, né? Ele Tem. uma coisa. Tem uma coisa mais carinhosa sobre esse mandar, não mandar, né? Sim. Seguindo ali no filme, né, tá lá a Rumi, ela tá nesse dilema do que ela faz, e aí ela vai para um restaurante, o estagiário tá lá, né, ela vai conversar com outras pessoas ali da empresa na mesa, e de repente chega na mesa dela um copaço de leite, um copo altão assim de leite, né, e aí ela pergunta pra pessoa que tá do lado, né? Você pediu isso? E ela, eu não pedi, você pediu, ninguém na mesa pediu. E é interessante porque o contexto ali mostra que todo mundo fica meio, né? O que é esse copo de leite, né? Isso não passa despercebido, eu acho isso bem legal, né? O contexto é todo desenhado. Ela olha pro estagiário que tá lá longe e ele tá olhando pra ela. Então ela entende que foi ele que pediu pra ela um copo de leite. E ela bebe o copo de leite todinho e paga um bigodinho de leite, né? Na mesa o pessoal fica assim, né? Caramba, você bebeu, a gente tem que beber leite também. É bem engraçado. Só que assim, ela, né, a despeito de todo mundo perceber ali o que ela fez, ela bebe o leite todo. Quando ela vai pagar a conta do restaurante, né, mais tarde, o estagiário Samuel passa atrás dela e ele fala bem baixinho assim pra ela. Nesse momento, gente, a mulher, assim, ela sumiu, assim, ela morreu, tanto que começa a tocar uma parte do Requiem de Mozart, né, o Lacrimosa, assim, Lacrimosa, sabe? Que é uma música fúnebre, né, gente? Então, a gente entende ali, né, que nesse momento foi o momento em que ela decidiu, né, que ela vai se entregar, sim, para aquela situação, arriscando tudo. E foda-se, né? Porque o menino conseguiu ali tocar nesse lugar que ela tem, que a gente já discutiu aqui, né? E mais pra frente, eles acabam tendo uma briga, né? Porque ele aparece na casa dela, ela diz não era pra você vir na minha casa, mas ele foi lá a trabalho, literalmente, né? Ela esqueceu o notebook na empresa e ele foi lá entregar. E ela até pergunta, não conseguiram mandar um Uber Moto? E aí ele, não, porque tem informações sensíveis no notebook. E ele tá sendo sincero, ele realmente só foi fazer o trabalho dele, né? E como ele é um menino jovem, dá pra perceber que na cabeça dele tá bem separado as coisas, né? Que ele tem um trabalho, que com a Rumi fora do trabalho ele tem essa relação, e a Rumi, ela é uma pessoa com a empresa dela, com a família dela, e ele não tá interessado nisso, né? Tanto que é bem legal essa fala dele, né? Tem uma hora que ela tá no carro brigando com ele, né? Falando, você nunca mais aparece na minha casa, e pá, e aí ele fala assim, olha, Rumi, se você acha que o que eu quero é uma namorada, você entendeu errado. Você tem cara de mãe e eu não tô interessado nisso. E é muito bom, né, que essa fala dele reforça isso de novo, né? Que ele não quer ser cuidado, ele quer cuidar, né? Então quando ele fala, você tem cara de mãe, né? Ele meio que fala isso, né? Você tem cara de mãe e eu não quero isso, eu não quero uma mãe, né? Eu não quero uma namorada, eu não quero uma mãe, né? Eu quero cuidar de você. E apesar dessa briga que eles têm, depois eles se resolvem, né? Porque ele diz que ele vai conversar com alguém para ser transferido, porque ele não tá mais confortável trabalhando com ela. E aí ela fala, né? Não, você não pode fazer isso, vão investigar, vão me demitir. Então, né, a carreira dela tá em risco também por causa desse relacionamento. Só que eles se resolvem, ele vai e explica para ela de uma forma bem didática mesmo, né? Ele fala, Rumi, olha só, o que a gente tá fazendo é entre a gente. E tem que ser consensual, você tem que aceitar e eu tenho que aceitar, a gente tem que concordar.
E ela não tá entendendo, né? Porque eles têm uma relação dom-submissa, né? Então ela fica assim, como assim? Consensual? Do que você tá falando? E ele fala, tô falando disso, tô falando de você admitir que é isso que você quer. Porque é isso que eu quero também, né? Então vamos fazer funcionar. Essa é a dinâmica. Não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com o trabalho, tem a ver com a gente. E aí, não sei se ela entende, apesar dele ser bem didático, só sei que ela aceita e eles voltam a se relacionar, né? E aí tem um take longo deles num quarto de hotel, né? Se relacionando. E é bem bonitinho, né? Porque ela fica nua na frente dele e ele fala, você é linda. E ela fala, não sou. E aí, né? Eu acho bonita essa vulnerabilidade se expressando, né, nela, finalmente, né? Finalmente ela tá ok em ser vulnerável, né? E isso não é negativo, é positivo, né? Que ela fala, não sou, ela não se sente bonita. E tá tudo bem, né? Esse sentimento, ele pode ser expressado, né? Não que esteja tudo bem você não se achar bonita, né? Mas você sentir isso é tudo bem, né? Vamos falar de coisas psicológicas profundas, será, nesse canal? Eu acho esse assunto bem, bem complexo. Nisso ele abraça ela e aí ele fala, você é linda sim, você é a minha baby girl. E aí começa a tocar Father Figure, né? Essa música aí, ela é bem interessante, ela acompanha a cena toda ali deles no hotel. E é bem legal porque ele, né, o Samuel, ele dança ao som da música, né, ele tem um molejo ali de dançar e tal. E ele é o único ali que eu não vejo ele insistindo pra ela dançar. Ela fica sentada olhando ele dançar e ele não insiste pra ela dançar. Tanto que ele pega ela no colo e continua dançando, né? Ao som dessa música que justamente fala ali da pessoa querer ser a figura paterna da outra, não no sentido Freud explica, mas no sentido cuidado, né? No sentido eu vou ser a pessoa que cuida de você, né? Que toma conta dos seus sentimentos, do seu estado emocional, eu vou estar aqui por você, né? Tanto que no final dessa cena eles estão deitadinhos ali na cama, né? Tendo o famoso pillow talk. E aí o Samuel pergunta pra ela se ela acha que ele é uma pessoa ruim. E ela fala, não, eu acho que você é uma pessoa boa. Eu acho que você sabe das necessidades dos outros. Então, de novo, o filme reafirma isso, né? Que ele é um menino que tá ali pra suprir as necessidades dela. É sobre isso, essa relação deles, né? E eu acho um detalhe muito legal. Quem souber aí nos comentários fala, né? Que o Harris Dickinson, eu não falei ainda, né? Ele é o ator que faz o Samuel. E no filme ele tem 2 tatuagens aqui nos flancos de anjinhos, só que anjinhos segurando uma gun, assim. E toda vez que ele aparece sem camisa, esses anjinhos estão posicionados e parece que eles estão apontando para a Rumi, assim, né? E eu queria muito saber se esses anjinhos são tatuagens dele mesmo, do ator, ou se foi colocado pro filme, porque no filme faz todo sentido, assim, o contexto, né? Dos anjinhos apontando uma arma pra ela no corpo dele, assim. Não peguei essa ideia. Não pegou? Não. É porque justamente, né, como ela tá nesse contexto de risco, ela tá pondo em risco a vida dela nesse relacionamento, né? Que era a interseção que eu achei entre o absurdismo, né, a filosofia do Camus e esse filme, né? Porque no livro ele fala sobre o desejo de desviver-se, né? Ele põe isso como um tropo central na obra dele, né? E de onde vem esse impulso do desvivamento em algumas pessoas, e ele põe isso como uma questão de você encontrar o absurdo na sua vida, né? A falta de sentido na vida, e você descambar pro desvivamento para acabar com um sentimento de absurdo, né? E nesse filme, a Rumi, ela se depara com um absurdo quando ela conhece o Samuel, né? E ela percebe que ela tem a necessidade de fazer algo que vai pôr em risco toda a vida dela. E ela põe em risco, ela aposta tudo, né? Nesse relacionamento.
Então ali ela tá ali a ponto do desvivamento nesse sentido de acabar com tudo que significa ela naquele momento, né? Que é a Rumi, que é mãe, que é a esposa, que é a empresária, né? Tudo está em risco. E é muito bonitinho essa imagem da tatuagem dele, né? Que é um cupido, ou seja, ela se apaixona, né? Só que é um cupido que não tá segurando um arco e flecha, ele tá segurando uma arma, né? Ele é um assassino. Então ele é essa imagem de morte ali, espreitando ela, né? Por isso que eu achei esse símbolo interessante, mas eu não sei se ele foi intencional, porque eu não sei se o ator tem essa tatuagem ou se foi colocado ali pro filme. Caminhando pro final, gente, finalmente temos a rima da cena na piscina, né? Porque lá pro final do filme, a Rumi descobre que o Samuel tá namorando a Esme, que é aquela assistente do serviço dela, né? E ela fica muito confusa, ela fica com ciúme, né? E o Samuel fica tipo assim, ué, você não tem um marido? Eu também tenho uma namorada. E ela não entende, acaba que depois eles se resolvem naquela cena maravilhosa da boate, que é a cena em que finalmente ela dança, né? Ela pula e tal, ela soa, ela dança ali naquela boate que tá muito cheia ali de gente. E aí ela pergunta pro Samuel, né? Você faz com ela o que você faz comigo? E ele fala não, né? Eu amo você de um jeito diferente e eu amo ela de um jeito diferente. Muita gente viu essa fala como problemática, assim, bem fala de boy lixo, mas eu entendi essa fala como o Samuel entregando para a Rumi que ele também tá nessa posição em que a necessidade dele tá deslocada do que deveria ser, né? Para um papel esperado ali de um homem que está sempre sendo cuidado por alguém. E ele quis fazer essa troca com a Rumi, que também está fazendo uma troca de papel dentro dela mesma, né? Então é interessante, né, ele revelar para ela que ele não faz isso com todo mundo, né? Que ele também está numa situação em que uma necessidade dele está sendo atendida a despeito do que é esperado dele, né? E aí ela parece-me, né, que ela entende, então ela continua a relação com Samuel. Só que a Esme, ela tá há séculos pedindo para receber uma promoção na empresa. E a Esme tá namorando com Samuel. Um dia ela aparece na casa da Rumi e ela fala assim: olha, eu sei o que tá rolando entre você e o Samuel. E você vai parar com isso. E você vai me promover. E você vai ser a mulher que a gente quer que você seja. É linda essa cena, assim, porque a Esme, ela literalmente puxa a Rumi de volta, né? Ela fala, olha, você é uma CEO, você é uma mãe, você não é essa pessoa que fica tendo relação extraconjugal com um estagiário de empresa. E, de fato, ela não vai lá para ameaçar a Rumi, né? Ela vai lá cobrar o que ela entende que é dela, que é um lugar mais alto ali na empresa. E ela fala, e você, Rumi, você vai voltar a ser aquela mulher exemplar, dona de empresa que você sempre foi. Muito linda essa cena, que é um divisor de águas, né? Aí a Rumi, ela agradece a Esme vai embora, e a Rumi decide contar pro Jacob, né, pro marido dela, o que aconteceu, né? Ela senta com ele e ela tenta explicar, né, o que houve, né? Ela tenta dizer ali que ela traiu ele, ela tenta dizer por quê. Ela acha que tem a ver com a infância dela, e eu gosto dessa cena também, dela falar que a infância dela causou ali alguns traumas nela, né? Só que eu gosto também dessa coisa dela falar da infância, porque de fato esse lugar de ser cuidado é um lugar da infância, né? Então meio que é isso, né? Dela falar, poxa, eu tava com essa necessidade de voltar para a infância e por isso eu fiz isso, né? Voltar para a infância não no sentido errado, pelo amor de Deus, né? No sentido de, né, que a gente conversou, de não tomar decisões, né, de ser cuidado por alguém. O Jacob fica puto, né, com toda a razão, ele expulsa ela de casa, ela vai para casa de férias deles, né, ficar sozinha. E aí, gente, quem está na piscina é o Samuel. O Samuel está nadando na piscina. Ela acabou ali de pôr o casamento dela em risco, contando que ela estava traindo o marido com o Samuel. E
ela vai na piscina, ela fala, Samuel, sai daí. Ele fala, me ajuda, ele estende a mão e puxa ela, né? Obviamente, como era esperado. E eles começam a nadar ali na piscina. E tem um diálogo muito interessante que ele fala assim, eu poderia te matar aqui mesmo, ninguém ia saber que fui eu. E ela responde, você deveria. É aí que tá aquela coisa daquele desejo de desvivamento, né? Ela mostra isso nessa cena da piscina, em que ela trai o Jacob de novo com ele ali na piscina, porque ela beija ele, eles se abraçam, né? E aí que tem a rima lá com a filha e com aquele gambá que ela tirou da piscina morto aquela vez, né? E aí, gente, esse é bem o finalzinho do filme. Ela volta pra casa com o Samuel e eles têm aquela conversa de término, aquele famoso término na boa, assim, de amantes, né? Então eles meio que falam assim, pô, a gente tava ali no calor do momento, mas foi errado, né? Não vamos fazer de novo. Só que o Jacob chega na casa, ele começa a tentar bater no Samuel. O Samuel tenta dar um socão nele, só que a Rumi não deixa. Depois deles tentarem ali se matar, ela consegue separar os dois, dá um gelinho aí pra cada um. E o Jacob vem, né, com aquele discurso bem esperado, né, do homem desconstruído, né? Que ele fala, nossa, isso que vocês estavam fazendo é uma coisa errada, né? O masoquismo feminino é uma idealização masculina e que não sei o quê. E aí o Samuel, ele fala assim pra ele, isso é uma ideia ultrapassada. Eu sinto muito, mas você não sabe do que você tá falando. E o Jacob, coitado, assim, ele gongado pelo novinho, ele começa a ter uma crise de pânico, falta ar, ele começa a chorar. E o Samuel, ele faz o papel de cuidador dele de novo, porque é ele que consegue chegar no Jacob e dar uma água pra ele, falar se acalma, respira, encostar a testinha na testa dele. Eu gosto muito, porque essa cena a gente tem uma consolidação do que foi esse personagem, né? Que ele não é um dominador, ele é um cuidador, né? Até no final, ele, com o marido da mulher que ele tava saindo... Foi besteira pra mim, foi mal. Um pouquinho do limite. Não gostou, amor? Não gostei, até parece que sim. Eu gosto dessa cena. Nessa cena final, ele cuida do Jacob e depois ele vai embora, né? E o filme, gente, ele põe ali a Rumi se reconciliando com o Jacob, né? A filha dela, a filha dela lésbica que traiu a namorada na piscina, é ela que vai buscar a Rumi na casa, né? Que ela tá ali vivendo separada do marido, né? Ela vai lá, fala, mãe, você tem que voltar pra casa, o papai precisa de você, ele vai te perdoar. A Mary, né, minha namorada, me perdoou. Ela dá ali a entender que a Mary descobriu que ela traiu ela, mas perdoou, né? E eu acho muito bonitinho esse momento, assim, de... tudo bem que a gente tem essa ideia que é correta, né, de poxa, uma traição é imperdoável, né? Mas eu gosto muito desse momento de não é o fim do mundo. A vida continua, né? Apesar dessas coisas que acontecem, né? E é essa filha da Rumi que faz esse movimento, né? De mãe, volta pra casa. O papai vai te perdoar, a gente precisa de você, vai ficar tudo bem. E aí ela levanta, ela volta pra casa, ela manda o Samuel pro Japão, né? Ele arruma um emprego no Japão. Dá a entender ali também durante o filme que ele é um jovem muito brilhante, então ele consegue uma vaga ali numa empresa japonesa. E no final do filme, a Rumi, ela está tendo ali de novo relações com o marido dela, com o Jacob, né? Só que é uma relação diferente, né? E eu vi muita gente fazendo uma leitura dessa cena que não foi a minha, é válida, mas não foi a minha, porque essa cena dela tendo relação com o Jacob, ela é alternada com cenas do Samuel no primeiro quarto de hotel em que eles se encontraram, carinhando aquele cachorro preto do começo do filme. E muita gente interpretou essa cena como a Rumi transando com o Jacob, pensando no Samuel. Mas eu não li assim. Eu li essa cena como a Rumi, ela nesse paralelo com esse sinistro, né, com esse cachorro. E esse cachorro que foi acalmado pelo Samuel, né?
Só que agora ele está calmo, né? Ele está bem, né? Porque o Samuel fez ali ele dominou, né? Literalmente, metaforicamente, aquele cão, né? Aquele cachorro. E agora está tudo bem. Aquele cachorro está domesticado, digamos assim, né? E a Rumi tá ali transando com o Jacob do jeito que ela quer. Por isso que eu não interpretei como ela pensando no Samuel, porque o Jacob tá fazendo o que ela quer nessa cena, né? Ele põe ela na posição que ela gosta, ele faz o que ela quer, dá a entender que eles conversaram e agora o Jacob tá fazendo esse papel de cuidar dela, né? Tanto que no filme, tanto na hora que ela revela pra ele que ela tá traindo ele, e em outras cenas ela fala, eu te amo, eu amo você. E eu acho que ela não tá mentindo. Ela realmente ama o marido dela, né? Ela ama o Jacob. Mas rolava essa coisa dela não querer ser fraca, dela não querer ser frágil. Tanto que foi muito por isso que ela ficava ali performando no sexo, mas não falava que não tá bom, né? Porque isso ia ser ela sendo fraca, né? E ela era uma mulher muito poderosa, né? Então ela não se via nessa posição de vulnerabilidade, né? Então ela teve que passar por esse momento com Samuel para admitir que ela tinha vulnerabilidades, que ela tinha necessidades e que ela tinha que falar sobre isso. Porque ela não falava com Jacob sobre isso, né? Também foi um erro dela. Então agora que eles conversaram e que eles reconciliaram, eles conseguem ter um momento em que as necessidades dela também são atendidas. Então eu não acho que ela estava pensando no Samuel. Eu acho que ela realmente estava ali curtindo o momento. E por isso que teve cenas do Samuel acalmando o cachorro. Gente, esse é Baby Girl. Eu gosto muito desse filme. E se você não gostou, tá tudo bem, gente. Vamos ser civilizados aí, civilizares, tá? Mas comenta. Não esquece de comentar. Você quer comentar alguma coisa, amor? Não, tá bom. Tá bom? Filme bom. Filme bom? Fica a minha recomendação se você não viu o filme. Não se preocupa com todos os muitos spoilers que eu tenho nesse vídeo, tá? Porque a experiência de assistir o filme é boa, gente. A direção é maravilhosa. A nossa diretora aí está de parabéns. A Nicole Kidman, né, atua muito bem. O Harry Dickinson também. E todos os outros atores brilham bastante. É um filme que vale a pena. Então, curta, compartilha e comenta e se inscreve no canal. E até a próxima. Mua!